a graça de Cristo seja com todos nós. Da segunda carta de Pedro, capítulo 1, lemos os versos 5 a 11, que diz assim o texto: Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, pois assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nesses próximos dias, a partir de hoje, pensar um pouco sobre essa situação que Pedro coloca aqui, sobre essas necessidades que nós temos de acrescentar uma série de coisas à nossa fé, que ele chama de virtude, conhecimento, fraternidade e por assim vai. E eu me baseio num livro chamado As Advertências do Novo Testamento, de autoria de Anastasios Kyrielachoglu, que é de origem grega. Ele tem uma experiência bastante interessante que vai servir muito para a nossa edificação. Quando o texto de Pedro começa a dizer: empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Acrescentai a vossa fé com toda a diligência. Acrescentai a virtude, acrescentai a ciência, o domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Nossa fé precisa ser acrescentada? Pode alguém perguntar. Segundo Pedro, precisa sim ser acrescentada. E o que ela deve receber de acréscimo? Com o seguinte: virtude, conhecimento, domínio próprio, fidelidade, santidade, afeição fraterna e amor. Repare bem, Pedro não diz se quiser. Está aqui uma lista agradável daquilo que podemos ser. Pelo contrário, ele diz que é muito enfático nisso. Procurai mais diligentemente estar na fé. Portanto, isso envolve esforço para acrescentar à nossa fé aquelas coisas que o apóstolo Pedro diz. E quem deve fazer esse esforço? Muito simples. Somos nós. Sim, com a ajuda do Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, somos nós que precisamos acrescentar. Essa é a nossa situação. Mas essa ajuda não é uma coação, mas um trabalho em comunhão conosco. O mesmo que Pedro nos fala, Paulo também nos diz de maneira diferente em Gálatas capítulo 5, 22 e 26, quando ele fala do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, ou seja, a nova natureza do novo homem, é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E na sua carta aos Romanos, capítulo 12, 1 e 2, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os dois apóstolos, Paulo e Pedro, dizem mais ou menos o seguinte: ande com o novo homem e não como o velho homem. Renove a sua mente e acrescente a sua fé. Mais ou menos é esse o ensino que eles estão dando. Nos próximos dias nós vamos continuar pensando nesse assunto. E certamente há de servir para a nossa edificação. Deus, nosso Pai, mais uma vez agradecemos que Tu nos deste a Tua palavra para a nossa orientação e edificação nesse tempo presente. Que os nossos olhos se abram, que o nosso coração entenda o que tens a nos dizer, para que possamos crescer em direção àquele que é o varão perfeito, para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Sabemos que nunca chegaremos à estatura de Cristo, mas nós queremos estar caminhando nessa direção, mais iluminados, mais prontos e mais preparados para enfrentar qualquer que seja a situação que esta vida nos apresente. Guarde-nos nesse dia, oramos em nome de Jesus. Amém. Que tempo já faz que falaste com Deus, contando segredos da alma? Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-lhe a voz? Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida? Teu amigo quer ser, quer dar-te poder, tu precisas sentir seu amor. Ajoelhaste a sós e oraste ao teu Deus lá do céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados seus? Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre? Teu amigo quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor